SA está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo um craque em campo que agora está do lado de fora, cuidando do Atlético, Vitor Baggi, ex-goleiro, ídolo do Galo, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, que agora tem a missão de ser diretor de futebol de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Vitor, prazer em recebê-lo. Olá, João Vitor, prazer poder participar, bater um papo sobre futebol. Afinal, é a coisa que eu fiz a minha vida toda, agora em uma nova frente, mas com um desafio imenso à frente para poder fazer do Galo cada vez maior. Vamos conhecer um pouco mais dessa trajetória em campo e agora também fora das quatro linhas. Vamos lá. Paulista de nascimento, mas mineiro de coração. Foi na terra do pão de queijo que Vitor operou seus milagres que o tornaram santo. São Vitor do Horto fez história com a camisa do Atlético Mineiro. Foi na disputa de pênaltis contra o Tijuana do México que uma defesa com os pés mudou tudo para o Atlético Mineiro e para o próprio Vitor. Em 2013, o Galo conquistaria a América pela primeira vez. E um ano depois do Ano Mágico, o levaria a disputar uma Copa do Mundo em casa. Antes de chegar no Atlético, foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí, além de ter defendido a meta do Grêmio, onde também cansou de levantar taças. Em 2021, Vitor decidiu parar, mas só dentro de campo. Isso porque a liderança e a experiência do agora ex-goleiro seriam aproveitadas no cargo de gerente de futebol. Hoje, Vitor ocupa a função de diretor de futebol no clube onde é ídolo e vai falar sobre a transição na carreira, a nova fase do Atlético Mineiro SAF e os próximos passos do Galo. Ô Vitor, a carreira em campo foi extremamente vitoriosa e a carreira também fora do campo começa muito bem. Como é que está sendo essa experiência de ser diretor de futebol do Galo? Bom, como eu falei, é um desafio gigante, um desafio imenso. Você liderar um dos maiores clubes em termos de torcida, em termos de conquistas, em termos de tamanho que temos no Brasil. Mas para mim não me assusta porque eu conheço o Atlético como poucos. Modéstia à parte, eu tenho 12 anos de clube, e isso me credencia a ter conhecimento da cultura de futebol, da cultura do clube, do comportamento do torcedor, o que o torcedor gosta, o que o torcedor não gosta, e pautado nessas informações a gente procura tomar as decisões que vão ao encontro daquilo que o torcedor espera do time. Antes de você ser diretor de futebol, você era gerente e trabalhava junto com o Rodrigo Caetano, que hoje é o diretor da Seleção Brasileira. O que você aprendeu nesse período com o Rodrigo? Como é que foi essa experiência? Bom, primeiramente que a minha decisão de parar de jogar, ela foi muito rápida, Eu tinha um contrato vencendo no início de 2021 e, paralelamente com a chegada do Rodrigo Caetano, e um dia ele me chama para conversar, falou: Vitor, eu preciso de um gerente de futebol, Você quer pegar a função? Falei: Rodrigo, me dá um tempinho para pensar, Porque é uma decisão importante na vida da gente, mas eu não tive dúvidas porque eu já tinha 38 anos na época e foi algo com que eu me preparei, Eu logo no início da carreira eu me formei, sou formado em Educação Física, até como um plano B para a carreira de um provável insucesso que poderia acontecer, que futebol é uma carreira muito, muito incerta, Às vezes a gente só vê o glamour, o prestígio, mas a realidade é um pouco diferente. Então me formei, fiz alguns cursos durante o tempo ainda que eu era atleta, inclusive de gestão esportiva, e veio a calhar com o convite do Rodrigo, e eu aceitei, e a partir do momento que eu aceitei já não olhei para trás, parei no domingo, na quarta-feira já estava renovando o contrato de atleta, já aprendendo na prática o que seria dali para frente a minha vida. Mas foi uma experiência muito boa, muito vitoriosa. O Caetano, um dos maiores vencedores, um dos diretores mais vencedores da história do clube. Então, aprendi muito com ele no que diz respeito à lealdade, no que diz respeito a trabalhar com a verdade, olho no olho. É uma pessoa muito intensa,
O Rodrigo é muito intenso, mas muito dedicado, né? Realmente ele veste a camisa, literalmente. Então, né, foram pontos que me chamaram bastante atenção, que tento também aplicar ao meu trabalho. Você citou aí que você no domingo estava jogando e na quarta você estava renovando o contrato. Teve alguém que chegou e falou, pô, Vitor, dá uma ajudinha aí, pô, paga um pouquinho a mais, nós somos amigos, dividimos concentração. Teve algum pedido inusitado assim, Vitor? Não, na verdade, né, essa questão da renovação, ela de fato aconteceu. E como eu nunca tinha feito isso, falei, tá bom, Caetano, tá, mas me orienta, como é que eu faço isso? Né, mas, né, por competência dele, por sempre essa disponibilidade, deu tudo certo. Mas hoje esse pedido é mais comum, né? Às vezes tom de brincadeira, aproveitando às vezes a boa relação que a gente tem com os atletas, né? Meu contrato vai vencer, é você que vai renovar o meu contrato. Eu vi algumas vezes quando assumi, né? Falar, vamos conversar, vamos sentar, né? O que for bom para todo mundo, a gente caminha, né? Mas como eu falei, existe uma relação próxima, uma relação de respeito, de amizade, né? Mas que todos entendem também que existe uma relação de hierarquia que, né, hoje, como diretor, eu tenho que tomar algumas decisões, né, mas sempre pautado na verdade e no respeito. Apesar de ser colateral, jogador com jogador, mas você também já tinha uma liderança e uma posição diferente dentro de campo, né? Pelo seu tempo de casa, pela idolatria que o torcedor do Galo sempre teve com você, pelas conquistas em campo, mesmo como jogador, você já tinha um patamar diferente da moçada, né? Bom, acho que muito em razão, em virtude dessa conquista da Libertadores, né? Criou-se uma identificação, mas eu sempre usei isso aí para poder ajudar os demais, né? Realmente acolher, principalmente os mais jovens ou os que estavam chegando no clube. Sempre fiz esse papel de irmão mais velho, não falar de pai porque parece soar como algo velho, mas como irmão mais velho mesmo que conhece a casa para explicar, para mostrar o caminho de como era o dia a dia do clube. Então, sempre foi muito bem recebido, inclusive os atletas mais novos, quando chegavam, me procuravam para perguntar e para entender como é que funcionava. Então, sempre fluiu muito bem essa relação, né, da identificação com o clube, né, e do conhecimento que eu tinha, no sentido de poder gerar uma adaptação mais rápida daqueles que ingressavam no clube. Você falou que a sua mudança de jogador para gerente foi muito rápida, mas de gerente para diretor de futebol também foi. Do dia para a noite surgiu uma proposta para o Rodrigo Caetano, como ele disse aqui nessa bancada, era uma proposta irrecusável. Seleção brasileira é convocação. Ele usou esse termo aqui no CNN Esportes SA. Como é que foi para você quando você falou, poxa, agora eu não tenho mais o Caetano aqui, agora a responsabilidade é minha, a bronca é minha daqui para frente. Como é que foi para você assumir esse nível de responsabilidade num clube do tamanho do Galo, substituindo um cara do peso do Caetano? Realmente não é fácil, né? Até por toda a história que o Rodrigo tem como diretor do clube. Foi um desafio muito grande. Obviamente que meu primeiro ponto era entender todo o processo, né? E nesse ponto também o Rodrigo foi muito importante, né? Nessa transição, né? Conversava muito com ele, né? Esclarecia todas as minhas dúvidas. O presidente Sérgio Coelho também teve e ainda tem um papel fundamental no sentido dessa minha nova função, né? Sempre está comigo, sempre conversando, né? A gente conversa diariamente para tomarmos as decisões mais assertivas. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus porque eu tenho, né, uma equipe de trabalho muito boa, né? Além dessa acessibilidade ao Caetano, que me ajudou muito, né? Eu tenho o SIGA, tenho comandado lá pelo Rodrigo Weber e os demais membros, tenho uma comissão técnica fixa da casa que me ajuda muito também, no sentido de me dar essa tranquilidade, esse respaldo para poder tomar minhas decisões, né? Temos também o comitê da SAF, no qual a gente delibera todas as decisões importantes, né? Nunca é uma decisão unilateral, sempre construída em várias frentes, em várias mãos. Então, isso me dá tranquilidade para poder, né, saber que existe um alinhamento de ideias dentro do clube. Isso é importante para um gestor, saber que as decisões e da forma que você caminha, ela tem o respaldo também de quem
tá numa posição acima de você. Você teve um batismo de fogo. Não deve ser fácil demitir o Filipão. Ainda mais com a trajetória que você teve com o Filipão. É bom lembrar que você foi jogador de Copa do Mundo convocado pelo Filipão. Como é que foi esse processo? Até do ponto de vista emocional, psicológico, demitir um cara do tamanho do Filipão, técnico campeão do mundo, de seleção brasileira, de seleção portuguesa, campeão da Libertadores várias vezes, brasileiro várias vezes, talvez seja o maior técnico vivo do futebol brasileiro. Como é que foi para você ter que tomar essa decisão? Como você disse, foi uma decisão em conjunto, mas você teve que sacramentar esse processo, tendo sido jogador do Filipão e tendo sido parceiro de trabalho dele como gerente e no início da sua trajetória como diretor. Bom, esse foi um dos pontos mais difíceis que eu tinha em mente quando assumi, né, a função, que um dia isso poderia acontecer. E isso já me fazia sofrer, né? Mas são atribuições da função, né? Você, como eu falei, quando você trabalha com respeito, quando você trabalha na verdade, né? Por mais que as decisões elas possam deixar alguém chateado, né? É sempre olho no olho, né? E para mim esse dia, né, de ter que comunicar o Felipão da saída dele foi realmente muito difícil por esses fatores que você citou, né? Que foi o treinador que me deu a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo e que eu tenho uma relação, né? Porque poderia falar tenho uma relação muito boa com ele, né? Muito pela postura e pelo caráter do Felipão também, né? Que a gente tem que exaltar. E aquilo era algo que emocionalmente me deixava bem tenso, bem reticente, né, por isso aí. Mas assim, a conversa foi muito tranquila. Na hora que eu comuniquei, falei, não, tá bem, entendo, né, faz parte, né, e ali estendemos a conversa, falamos de futebol, falamos da vida, né, então o que era para ser algo traumático se tornou algo né, em tese mais tranquilo. Possível, né? Pela postura do Felipão, né? E tive a oportunidade depois de encontrá-lo no CT, encontrá-lo fora do CT, antes dele retornar lá para o Sul, né? E tivemos uma conversa de alto nível que, assim, me tirou toda a angústia que eu sentia e me deu confiança também para poder seguir. Então, deixo aqui meu agradecimento ao Felipão pela postura, né? E o caráter que ele teve no momento de saída do clube. Talvez do desafio de demitir o Filipão venha um outro baita desafio, que é quem colocar no lugar do Filipão. Porque você não coloca qualquer pessoa no lugar que é ocupado por Luiz Felipe Scolari. E foi a primeira vez que você teve a missão de contratar um técnico. Como é que você chegou ao nome do Milito? Como é que foi essa construção? Foi uma decisão sua? Partiu de você? Conta um pouquinho dos bastidores disso pra gente. Bom, na verdade, nós temos hoje dentro do clube um departamento de mercado, né? Que a gente fala que é o Departamento de Inteligência, o SIGA, né? Centro de Inteligência do Galo, que ele é dividido em mercado e análise de desempenho. A análise de desempenho ela serve para abastecer a comissão técnica com informações do próprio time, de adversário, de jogadores, enfim, né? Ela é mais direcionada à área técnica. E temos o Departamento de Mercado, que a gente monitora jogadores, né? Oportunidades, treinadores e quando, né, optamos pela saída do Felipão, né, e tínhamos esse dilema de quem trazer, né, nós já tínhamos mapeado o Milito e mais alguns outros nomes, né, então você começa de uma lista maior, você vai enxugando ela até chegar em 4, 5 nomes, nos quais você faz você traça um perfil e vê qual que é a prioridade, e o Milito sempre foi a prioridade dentro dessas nossas análises, né, e interessante que foi muito, muito tranquila a condução da negociação com ele, porque quando a gente apresentou o projeto do Galo para ele, aquilo já criou um encantamento, né? Sabe aquela coisa quando você chega e apresenta e você vê o brilho nos olhos, você vê, né, o desejo de estar aqui. Nós tivemos lá na Argentina, né, na casa do representante do Gabi, né, uma reunião de quase 5 horas. Em nenhum momento nós falamos de cifras. A todo momento nós falamos de projeto e falamos de futebol. Então, houve um encontro de ideias nesse sentido. Porque antes de eu contratar um treinador, um jogador, eu preciso saber do desejo dele de estar no clube. Eu não posso falar de salário, não posso falar de bônus, de premiações,
sem saber do desejo do atleta, se ele se encaixa no perfil do clube, se ele tem interesse em fazer parte daquele contexto. Você apresenta o projeto te encanta, o projeto te faz sentido, então beleza, a partir daí a gente vai falar, né, de pontos negociais, mas antes de tudo você tem que abraçar o projeto. É assim que hoje eu conduzo toda a negociação. Antes de tudo a instituição, né? Salário, né, parte de negócios é segundo plano. Então primeiro o projeto. Tem que estar no clube por acreditar no projeto, né? Por aquilo fazer sentido. E a partir daí a gente segue em outros pontos de negociação. E dentro dessa negociação a gente percebe que o Atlético tem tentado um perfil de técnicos. O Filipão foi o ponto fora da curva, mas quando você pega o Turco Mohamed, o Milito que está aí, o Kudê, o Sampaoli, o Atlético está apostando no mercado estrangeiro. Mas quando a gente olha para o lado também, isso tem acontecido em outros clubes do Brasil. Cruzeiro em Belo Horizonte vem de uma sequência de técnicos estrangeiros, o Flamengo teve vários, o Palmeiras está com um técnico português já há alguns anos, o Corinthians, Bragantino, para todo lado que você olha no futebol brasileiro, você tem estrangeiros, Fortaleza com o Vojvoda, já um belo trabalho há muito tempo. O que está acontecendo, Vitor? Por que o Brasil não revela mais bons treinadores? Onde é que estão os técnicos de futebol do Brasil? Esse é um ponto que gera bastante discussão, né? O Brasil sempre teve grandes treinadores, mas talvez a falta de uma qualificação, né? Eu digo até mesmo acadêmica, né, dos treinadores brasileiros pode não ter sido algo que tem pesado, né? A gente encontra treinadores, né, estrangeiros, sejam eles sul-americanos, principalmente argentinos e portugueses, né? Quando falamos de futebol europeu, que tem conceitos muito mais claros, né? Às vezes o treinador brasileiro, né, até uma questão cultural que aposta muito na individualidade, na qualidade e na capacidade de improvisação do atleta. Ok, isso é importante porque nós temos jogadores com esse perfil. Mas hoje no futebol, onde você ganha jogos muito na parte física e também na estratégia, é importante que você tenha estratégias bem elaboradas, né? E talvez, nesse sentido, o treinador brasileiro ele ficou um pouco para trás, né? Mas eu vejo grandes nomes despontando no futebol brasileiro, mas eu acho que a gente precisa evoluir também no aspecto acadêmico para que a gente, né, consiga se equiparar no mercado, né, e poder ter grandes nomes, não só no Brasil, mas também no futebol internacional, como já tivemos em muitas oportunidades. O futebol brasileiro está atrasado, Vitor. A gente está caminhando aí para 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. O Brasil não encanta mais o mundo como encantou no passado. Você disse aí agora há pouco que talvez esteja faltando ao técnico brasileiro um pouco mais de qualidade tática, técnica no dia a dia. Foi o que eu compreendi da sua fala quando se referiu aos estrangeiros. O futebol brasileiro está atrasado? Eu não sei, eu não digo atrasado, mas não evoluiu na mesma proporção que principalmente as seleções europeias evoluíram, né? Se você pegar, com exceção da Argentina, que ganhou o Mundial agora ano passado, 22, né? 22. Nos últimos anos, né, houve uma predominância das seleções europeias, né, que demonstra, né, a evolução também do futebol europeu, né, tanto no conceito tático, né, no conceito técnico, no conceito de jogo, né, de uma forma geral, que o brasileiro às vezes ainda não tem, né? O brasileiro ele confia muito na sua capacidade individual e ela é um diferencial, mas se você não aliar isso a um aspecto tático, né, a um aspecto de estratégia de jogo, né, as chances de você não conseguir vencer, elas são maiores também, porque você pega as seleções europeias, todos têm um padrão de jogo. E às vezes a nossa tem um padrão muito exacerbado de individualidade, né? Aposta-se muito na individualidade, né? E hoje a gente sabe que futebol, quando se joga em tão pouco espaço como a gente observa, né, você tem que ter estratégia para poder construir situações que possam causar surpresa no adversário. Eu, há muitos anos atrás, estava lá em São Januário vendo um jovem Vitor, campeão da Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí, uma decisão contra o Fluminense. O que mudou no futebol brasileiro de lá para cá? O Vitor
começando a carreira como goleiro, para o Vitor que hoje é dirigente depois de uma carreira longa e vitoriosa? Mudou muita coisa, né? Seja no aspecto físico, seja no aspecto estrutura, seja no aspecto tático, seja no aspecto gestão, né? O futebol está muito mais profissional, né? No que diz respeito à gestão, no que diz respeito a processos, a organização, né? Diretrizes. Os clubes têm investido cada vez mais em estrutura, né? Antigamente tinha-se a ideia ou a percepção de que era importante você ter um elenco qualificado que remunerasse bem os seus atletas, e a estrutura não era tão importante. Só que hoje você ter uma boa estrutura, ela é um argumento de convencimento para você trazer novos atletas. Os grandes atletas, eles querem uma estrutura de ponta para se preparar, né? Não adianta você, né, eu faço sempre a brincadeira, não adianta você ter uma Ferrari na garagem, né, e fazer a manutenção dessa Ferrari na oficina da esquina. Não, você tem que ter uma estrutura adequada para que esse atleta entregue o máximo para você. Então os clubes entenderam, quebrou essa concepção, mudou também um pouco o perfil do atleta, né? Hoje, com o advento das redes sociais, né, o jogador e a sociedade de uma forma geral tende a ser um pouco mais individualista. Então é importante, né, dentro dessa estrutura, você trabalhar também o aspecto de coletividade, né, de agregar todo mundo. Abertura de mercado para estrangeiro também, né? Quantos estrangeiros você vê no futebol atual e quantos tinham há 20 anos atrás, como você citou. A gente pode falar um pouquinho mais de longevidade também de carreira, né? Quando você pega um Hulk, por exemplo, exatamente, jogando em alto nível. Exatamente, mas isso passa muito pela estrutura, pela ciência do esporte, né? Que hoje todo o trabalho ele é feito de forma individualizada, com controle de carga, respeitando a parte física de cada atleta. Então isso também te dá a possibilidade de você performar por mais tempo, né? Porque hoje o atleta se cuida muito mais, tem essa consciência, criou. Por exemplo, eu chego hoje 1 hora antes na academia do clube, a academia está cheia. E todo mundo fazendo por conta, porque sabe que fazer um pré-treino é tão importante quanto o treino no campo. São Vitor. Continua São Vitor como dirigente? Não existe milagre, existe trabalho, né? Mas, assim, é interessante que as pessoas ainda, elas enxergam muito mais o lado goleiro, o São Vitor, né? Do que propriamente como diretor. Obviamente que, né, as cobranças, elas estão diferentes nesse sentido, mas... acho que por tudo que eu vivi dentro de campo. Olha a defesa aí, ó. Olha o pênalti salvador aí, ó. As pessoas ainda é o São Vitor, é o goleiro, então. Mas é legal você ter esse espaço no coração do torcedor, isso é muito gratificante. De 2013 para cá, desde esse jogo no Independência contra o Tijuana, quantos mil pais já te pararam na rua falando assim: tá vendo esse menino aqui, ó? Ele chama Vitor por sua causa. Ô, João, isso é um legado legal da carreira, né? Porque é quase que diariamente, né? Alguém abordando, falou: meu filho, meu sobrinho, um amigo, né? Colocou o nome de Vitor por sua causa. Mas é Vitor sem C, por causa do que o C é do rival. Então tem umas histórias legais. Mas é gostoso fazer parte desse carinho, desse contexto torcedor, dessa história do clube. Então isso para mim é algo que tem valor na vida, né? É algo que o dinheiro não compra, né? E o que o dinheiro não compra, ele tem valor. Então eu fico muito, muito contente, muito satisfeito de poder receber esse carinho, ainda mais quando tem criança que, eu chamo o Vitor por sua causa. O pessoal está crescendo e a gente percebe que vai envelhecendo também, mas faz parte, é o ciclo da vida. Né? E às vezes eu até brinco também, falo, quero ver quantos Givanildo vão surgir, né? Vamos ver daqui a algum tempo aí, mas brincadeiras à parte, realmente é algo muito gratificante, né? E um privilégio, porque são poucos atletas que constroem uma identificação tão forte com um clube de futebol. Para quem está em casa e não entendeu a brincadeira do Vitor, porque Givanildo é o nome do Hulk, que hoje é um grande ídolo do Atlético também. Uma história engraçada dessa é do Júnior, do Flamengo, que também tem um nome diferente, Leovegildo, né? Então, tem vários aí na história, em homenagem ao grande Júnior, ídolo do Flamengo, grande nome da história do futebol brasileiro. Ô Vitor, o que o Galo mudou? Daquele Galo que o Vitor chegou como goleiro para o Galo que hoje é uma empresa, tem investidores, tem grupos financeiros que investem no clube, tem uma gestão de SAF. O que o Galo mudou de lá para cá? Bom, na verdade,
muita coisa mudou, né? Hoje você começa o ano sabendo o que você tem como meta gastar, tem como meta arrecadar, tem como meta esportiva, como meta financeira. Então tudo é planificado, né? Desde o elenco até onde você pode arrecadar com bilheteria, com performance. Então é tudo muito bem claro, né? Não existe, vamos contratar, né? Se não der certo a gente rescinde o contrato. E esse foi o grande problema não só do Galo, mas de muitos clubes brasileiros, né? Às vezes a irresponsabilidade no momento de você fazer contratações, né? Gastava sem ter um controle, né? Então hoje, por exemplo, você contratar um jogador, você tem todo um processo de scout, de estatística, de histórico de lesão do atleta, para que você seja assertivo na sua contratação. Obviamente que pode dar certo, pode dar errado, porque nós estamos falando de ser humano, né? E ser humano, ele não é uma máquina, ele é preparado para performar, mas pode eventualmente acontecer de não dar certo. Mas assim, está tudo muito profissional e tudo muito bem claro no que diz respeito, né, a planejamento. Então tudo funciona bem, tudo muito conectado, né, holisticamente falando. Então tudo se comunica, não existe ponta solta. Então realmente houve uma mudança muito grande, né? Estou pegando o final, né, dessa transição de SAF, né, que o clube vive, mas realmente as mudanças elas são gigantescas, né? A prova disso que o Atlético hoje vem no processo de liquidar seus passivos para que em 2, 3 anos consiga direcionar todo o seu investimento para o futebol, né, e montar cada vez mais equipes competitivas e que vão brigar sempre por título. Você falou que o clube hoje tem donos. Como é que é a lida no dia a dia com esses donos? Qual que é o papel dos investidores no dia a dia? Como é que é a relação? Até onde vai o investidor? De onde para frente vão os executivos? Conta um pouquinho para a gente de como é a rotina hoje de um clube, como muitos no Brasil, né? O Cruzeiro é uma SAF, o Vasco é uma SAF, Botafogo, Bahia, temos várias já no Brasil, Bragantino. Como é que é a lida no dia a dia no caso do Atlético? Bom, nós temos hoje aí, acho que são 7 ou 8 clubes, né, nesse modelo de gestão, mas o Galo ele tem suas peculiaridades, né? Que é um clube nos quais os donos eles são da cidade, são torcedores, né? E isso cria ainda mais proximidade, né, dos donos com o torcedor, com os funcionários, com os dirigentes. Então toda a decisão ela é tomada a partir de debates, né, pelo comitê da SAF, né, que engloba os donos, que engloba o presidente, que engloba o CEO e que engloba o diretor executivo, que no caso sou eu. Então toda decisão ela é tomada, ela é construída mediante debate. Nada é feito de forma aleatória. Então, diante das decisões que nós temos no nosso grupo de comitê de SAF, depois que a decisão foi tomada, eu vou para a parte operacional do negócio. Então, cabe a mim, cabe ao presidente, né, fazer toda essa operação, seja para chegada, saída, algum movimento, né, e toda a parte de investimentos também que o clube possa vir a ter. Dentro desse novo momento do Galo, está aqui no fundo um ativo muito grande do clube, que é a Arena MRV. O que mudou na história do Atlético? O que mudou no dia a dia do elenco, da direção de futebol, com um estádio próprio para o Galo? Bom, para mim, você ter um estádio próprio te leva a um patamar diferente, né, no cenário competitivo, né, e até de projeção internacional do clube. Obviamente que é tudo muito novo também no estádio, né? A gente ainda vive um processo de ajustes, né? De operação, de ajustes de carga de ingresso, mas cada vez mais, né, tá virando nossa casa, né? O torcedor também se sente muito à vontade e a ideia é que tenhamos um time competitivo, né? Vejo que estamos no caminho, né? Vem evoluindo, o clube vem evoluindo, a conquista do Campeonato Mineiro reforçou muito a performance que o clube vem tendo, que o time vem tendo, né? Seja na Libertadores, agora no início do Campeonato Brasileiro também demonstra esse crescimento e você cria
ou, aliás, você reforça essa paixão do torcedor. E quando o torcedor se sente representado pelo time dentro de campo, isso aqui vai virar uma força. E é essa busca que nós temos de criar essa conexão, né, do nosso torcedor, né, com o time dentro de campo, além de ser uma fonte geradora de receita, né, em outros tipos de eventos também, na qual o estádio foi projetado para que tivesse grandes shows. Então isso, né, o estádio sem dúvida é um grande ativo e um grande fomentador de receitas também para que a instituição ela se torne cada vez mais forte financeiramente também. Vitor Bage, diretor de futebol do Atlético. O São Vitor do Horto eternamente será chamado assim pela torcida do Atlético. Foi ídolo também no Grêmio, no Paulista de Jundiaí, onde ganhou a Copa do Brasil. Vamos para o De Primeira SA, perguntas curtas, respostas diretas, sempre no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Ô Vitor, qual que é a sua maior alegria e a sua maior tristeza no futebol? Bom, alegrias são muitas, né? Foram muitas alegrias, né? Mas eu destacaria duas, né? A conquista da Libertadores e a minha convocação para a Copa do Mundo 2014. Né? Sempre foi uma meta de carreira poder defender a minha seleção em uma Copa do Mundo. E a maior tristeza foi o 7-1, poder ter vivido aquele dia trágico, né? Acho que uma expectativa muito grande por uma possibilidade de jogar uma Copa do Mundo que acabou com um episódio desse, mas faz parte. Para você deve ter sido mais doloroso porque foi no Mineirão, né, Vitor? Sim, sim. Foi um dia marcante, né? Um dia muito triste, né? Mas é uma cicatriz que fica na nossa memória, né? E que a gente olha e faz parte da nossa história, né? Não tem jeito, a gente tem que seguir, mas foi um dia bem triste. Você jogou com muita gente boa. Quem foi o cara mais genial que você conviveu e jogou junto? Olha, acho que genialidade igual do Ronaldo, né? Do Bruxo, né? Dificilmente você encontra, né? Pelo repertório técnico, pelo carisma que ele tem, né? E pela imprevisibilidade que ele tinha dentro de campo. O Campeonato Brasileiro começou com muitos problemas de arbitragem. Como é que você define hoje a realidade da arbitragem no Brasil? Talvez como um ponto de atenção, né? Que ele vai ser solucionado ou vai passar mais credibilidade a partir do momento que nós pensarmos numa profissionalização de arbitragem. O cara não pode apitar no domingo, na segunda-feira ele está no escritório de advocacia, dando aula de educação física, o outro está numa delegacia, né? Você não pode... Delegacia que eu estou falando, o cara é policial, não que ele seja um delinquente, né? Para que não me interpretem mal. Mas só dando exemplos, né? Porque assim como o atleta que vive só do futebol, penso que o árbitro também tem que viver só do futebol, né? E para isso o profissionalismo, né? A profissionalização da arbitragem, ela se faz necessária. Erros vão existir? Obviamente que vão, mas assim, se você tem essa profissionalização, você dá pelo menos um pouco mais de credibilidade. Estou perguntando para todos que vêm aqui, o futebol brasileiro vai dar certo, Vitor? A gente vive talvez a grande janela de oportunidade do futebol brasileiro. Uhum. Quando a gente compara com o que está lá fora, em arbitragem, em gramado, em estádio, em segurança, em direitos, em negócios, o futebol brasileiro ainda tem muita coisa para melhorar. O futebol brasileiro vai dar certo? Para mim, o futebol brasileiro já está dando certo, né? Às vezes nós temos a tendência de olhar sempre pro quintal do vizinho, né? Mas pro copo meio vazio. A grama do vizinho sempre é mais bonita, mas a gente que gira muito, principalmente a América do Sul, né? Nesses Jogos Libertadores ou, né, buscando contratações, conversando com pessoas da América do Sul em geral, eles enxergam o Brasil como um potencial de Premier League, né? Então, talvez se organizar um pouquinho melhor, né? Fazer algo um pouco mais elaborado, né? Nós temos um potencial muito grande, porque é um dos poucos campeonatos no país onde 10 clubes ou mais brigam pelo título. Você não vê isso em nenhuma liga. Então, qual o produto melhor que você poderia ter num campeonato tão equilibrado? É questão de organização, questão de melhorar o produto, porque tem muito potencial para isso. O que é mais difícil, ser goleiro ou ser dirigente?
ser dirigente. Goleiro, a preocupação era só treinar, se cuidar, descansar, né? Ter uma boa preparação mental. Hoje, como dirigente, você está em todas as frentes, né? Você é cobrado por todos os lados, mas a responsabilidade ela é boa, ela é válida, ela é devida, né? E essa questão de pressão a gente assimila bem, porque até brincava com o Milita, a gente jogava com 80 mil pessoas no estádio, então a pressão ela faz parte do nosso dia a dia. E para fechar, qual a maior rivalidade? Atlético e Cruzeiro ou Grenal? Você viveu as duas em campo. É difícil fazer um paralelo, né? Acho que cada estado, cada clássico dele tem suas particularidades, né? Sempre muito intensa, né? Talvez com características assim, como eu tive a oportunidade de jogar os dois clássicos, eu vejo como Atlético e Cruzeiro um clássico com futebol mais vistoso, um pouco mais jogado, né? E o Grenal sempre um futebol mais físico, mais disputa física, né? Às vezes um pouco mais duro. Mas dentro das características culturais de cada estado, né? São dois grandes clássicos e que eu tive, né, o privilégio de poder jogar ambos. Estou terminando aqui, ó, recebendo a camisa do Galo, do Vitor. Mostro para qual câmera aqui? Para essa aqui, ó. Então, a gente sempre faz questão aqui de valorizar quem valoriza o futebol. Então, está aqui com a Betano, Yum Saúde, Multimarcas, Consórcio, a Gerdau também é patrocinador aqui do CNN Esportes S.A., Adidas, o Banco BMG, os supermercados BH. Então, tá aqui, ó. E os supermercados BH é curioso para quem é de Belo Horizonte, porque sabe da rivalidade. E hoje um dos investidores do Cruzeiro é o dono dos supermercados BH, que também é patrocinador do Atlético, que mostra a importância, a força que o esporte tem e a capacidade de unir também que tem, né, Vitor? É verdade, né? Mas, independente de rivalidade, né? Ele é um grande apaixonado pelo futebol, um grande entusiasta. E é isso, o futebol ele é um grande meio de você dar visibilidade à sua marca, né? E é uma grande forma de você conseguir ter retorno financeiro também, né? Ele é um mercado que movimenta bilhões ao ano. Então, para quem investe no futebol, é retorno garantido. Vitor, obrigado pela entrevista, que você tenha, como dirigente, o sucesso que você teve como jogador, seja tão vitorioso quanto você foi em campo. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Deixo um abraço a todo mundo aí, em especial a massa atleticana, né? E pedir, né, para que jogue junto, e tenho certeza que 2024 vai ser um grande ano para nós. Obrigado pela sua audiência. O CNN Esportes S.A. volta no próximo domingo, sempre com um grande convidado para falar do mundo do futebol e do mundo dos negócios. Um grande abraço e até lá.